Boa tarde, Adriano. Novamente, aqui estamos juntos para servir. Você está pronto, Adriano? Então, sim, estou. ótimo, ótimo, que lindo. Vou apresentar o nosso querido amigo Adriano. Ele é brasileiro, mora em Brasília. O tema dele é coragem e fé. Ele é muito querido, frequente participante das nossas palestras no Comitê de Educação da Urântia Associação Internacional e também muito dedicado servidor da revelação. Pode fazer sua apresentação. Muito obrigada, Adriano, novamente. Muito obrigado pela oportunidade, querida Jeanne, queridos irmãos, a todos. Oi, é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês. Eu preparei algo com muito amor, muito carinho para vocês e eu vou apresentar em 19 slides bem didáticos. Espero que todos consigam acompanhar e consigam entender. Ao final, a gente vai ter um tempinho para conversar. Vou compartilhar a minha tela com vocês agora. Conseguem visualizar bem? Sim. Que maravilhoso. O tema, como a irmã Jeanne já disse, é coragem e fé. O livro diz assim: as crianças sempre respondem ao desafio da coragem. A juventude está sempre disposta a ousar. Apenas os indivíduos honestos e valentes são capazes de seguir bravamente através do labirinto perturbador e confuso da vida, indo até onde a lógica de uma mente destemida pode levar. Esse próximo slide, ele representa para nós aqui um referencial do crescimento populacional humano, né, aqui no nosso mundo. Olha como vão aumentando as setinhas. Cada setinha dessa é um ser humano. O nosso mundo, ele está assim. Provavelmente ele já tenha chegado a 8 bilhões de pessoas, né, nesse mês onde a gente está. Cada um desses indivíduos representa uma personalidade única, uma personalidade com um potencial eterno, uma personalidade que é um filho de Deus, assim como eu e como você. E esse círculo, ele representa o nosso planeta Terra. Urântia, como é conhecido pelos nossos criadores e os reveladores que nos trouxeram esses documentos. Esse é um dos bilhões de seres humanos criados aqui no planeta Terra. Esse aqui é o primeiro de todos os seres humanos, aquele que foi o primeiro a ser ligado no circuito de mente. Foi o primeiro a se abrir a porta da eternidade, o primeiro que pode evoluir. Evoluir significa sair de um status de pouco desenvolvimento, passar por um processo, aprimorar as características. Esse ser humano, ele pode evoluir, porque graças ao circuito da mente, esse indivíduo pode olhar para dentro de si e refletir sobre as suas atitudes, sobre as suas ações, e graças
as ajudas espirituais que temos, como o ajustador dos pensamentos, os espíritos ministradores. Ele, o ser humano, quando age com sinceridade, pode distinguir o caminho de Deus, que é o caminho da perfeição, na beleza, na bondade, na verdade, o caminho que é o caminho do bem, do caminho da imperfeição e do erro. Ele está representado aqui no nosso esqueminha por essa setinha. Nessa setinha, ela não está apontando para uma direção, ela aponta para uma direção aleatória. Ela não sabe qual caminho seguir. Porém, para se evoluir, é necessário ter um referencial, ter um norte, ter uma direção. Sem esse referencial, como podemos saber qual o caminho correto a seguir? O caminho é para cima? O caminho é para baixo? O caminho é para um lado? É para o outro? Como saber o caminho? Nós, seres humanos, podemos ter apenas como referencial de perfeição, o único referencial possível para nós é o nosso Pai, é Deus, o Criador de todas as coisas. Ao homem imperfeito, em um mundo imperfeito, sem um referencial a seguir, resta a dúvida e o caminho das tentativas e erros. Sem um referencial, sem um direcionamento, o homem primitivo tende a criar os seus próprios deuses, as suas próprias crenças. E muitas vezes, esses deuses, essas crenças, são frutos da sua imaginação, regada por sentimentos, como o medo. E é justamente aqui que surge a revelação. É por isso que existe a revelação. A revelação, ela nos mostra uma direção. Ela nos dá um referencial. Ela nos dá um caminho, um norte a seguir. E nos proporciona a liberdade. Ela nos proporciona a liberdade de nos tornarmos cada vez melhores, cada vez mais parecidos com Deus, que se revela a nós. Ela nos ajuda a nos desconstruir. Olha a nossa setinha sumindo. À medida que conhecemos e entendemos a verdade, ela nos ajuda a nos reconstruir cada vez melhores, cada vez mais parecidos com o referencial verdadeiro. Ela nos ajuda também a eliminar a dúvida. Olha a dúvida sumindo. E no lugar da dúvida, ela nos ajuda a descobrir a fé e a certeza, baseada em valores. Valores que nós conseguimos discernir como verdadeiros, se somos sinceros. Valores divinos como o amor, a verdade, a bondade, a beleza, a ética, o respeito, a compreensão, a misericórdia, a fidelidade, e assim vai. Esses valores divinos, eles vão se descortinando para nós. Vamos passar para um próximo cenário. Dessa forma, os indivíduos que estavam sem direção no nosso mundo, né, na completa ignorância, eles podem finalmente se alinhar com o caminho da verdade. À medida que entendem, escolhem se tornar parecidos com o referencial, com o que Deus nos revelou,
com os valores que Deus nos revelou. Isso significa evoluir. Isso significa ascender no caminho de ficar cada vez mais parecido com Deus. O livro nos diz que o resultado disso é a chegada, em algum momento futuro, em um estado de plena evolução, onde as características morais e os valores divinos estarão radiantes na Terra, e a vontade boa, perfeita e agradável de Deus será executada por todos voluntariamente. Esse momento futuro é chamado de era de luz e vida. Muito belo isso, não é? Porém, aqui em Urântia, algo aconteceu. Caligástia, o governante espiritual, que seria responsável por cuidar de nós e ser a nossa primeira revelação da verdade, responsável por nosso planeta, se alinhou à rebelião de Lúcifer contra a vontade do Pai. Foi algo muito triste. Foi um golpe fatal na primeira revelação da verdade. Com isso, aconteceu a perda do referencial. A perda do referencial divino. E, com isso, a certeza do que era correto. Assim, nós perdemos a liberdade de evolução espiritual e o nosso direcionamento. Caligástia, nosso governante, ele se alinhou a outra direção e fomos expostos a um novo referencial de realidade. O que a princípio gerou muita confusão, mas que com o passar do tempo tende a se tornar uma nova realidade. Essa nova realidade não se caracteriza pelo caminho de Deus, mas pelo caminho do erro e da rebeldia, e coloca o homem na contramão da liberdade espiritual e o aprisiona em uma falsa liberdade, uma libertinagem que toma lugar da verdadeira liberdade, que é nos tornarmos cada vez mais parecidos com o Pai. O resultado dessa triste história é uma humanidade com um referencial distorcido, invertido, uma humanidade distante da verdade de Deus, acostumada com um paradigma rebelde, aprisionada nos sofismas rebeldes. E quanto mais o tempo passa, mais distantes ficamos do ideal divino. Qual é o futuro de uma humanidade assim? Notem o bonequinho que estava feliz, agora está triste. Ele se lembra de quando tudo quando tudo seguia o caminho da evolução. Aqueles que mantêm acesas a chama da verdade, eles sonham com a volta disso em algum dia. Mas o Pai não nos abandona. Através do plano de salvação pela fé, Ele irá prosseguir com o seu plano e não perderá uma alma sequer que seja desejosa de salvação. Mesmo que o planeta esteja isolado, em quarentena por causa da rebelião. Deus se preocupa conosco. E, nesse momento, iniciam-se os planos divinos para oferecer o resgate e salvação àqueles que não se conformam com os caminhos rebeldes. Notem que as setas estão novamente apontando para cima. Sabe o que é essa seta?
ela representa cada uma das revelações. Cada uma das revelações que estão estabelecendo novamente o norte para que nós possamos seguir. Sempre respeitando a livre decisão da personalidade humana, o pai vai promovendo formas de devolver o norte espiritual para os seus filhos isolados. Por meio de novas revelações, a direção correta vai se mostrando como uma luz em meio à escuridão. E através da ministração da verdade, as portas da misericórdia vão sendo abertas. E olha o que acontece. Cada vez mais pessoas vão conseguindo entender o caminho da verdade e podem ir encontrando a salvação novamente, uma por uma, pessoa a pessoa. É lindo isso, não é? Graças ao nosso Pai, Ele vai nos proporcionando a verdade. O resultado disso é que, em um tempo futuro, onde a verdade completa for aceita, não haverá mais simpatizantes ao referencial rebelde. Mas eu preciso frisar que é onde a verdade completa for aceita. Nesse momento futuro, será o fim da prisão, o fim do referencial rebelde, o fim do referencial maligno. E aquele que promove a discórdia já não será mais bem-vindo, restando-lhe apenas a justiça. Será o fim da injustiça, e a mentira finalmente dará lugar à verdade. E o choro, observem o bonequinho triste, finalmente dará lugar novamente à alegria. Mas apenas se a verdade completa for espalhada, ela pode funcionar como um antídoto do erro. Porque só a verdade liberta. O tema salvação e fé perpassa todo o livro de Urântia, desde a primeira até a última página. Apenas através da fé, aquela crença positiva que move os homens de bem a tomarem as melhores decisões, é que o mundo pode novamente, um dia, voltar a ser liberto do erro e do pecado. Isso nos inspira a buscar com diligência e entender e ser fiéis ao caminho ensinado na revelação. Isso, de fato, não é fácil, pois sempre estamos diante de muitas propostas, muitos obstáculos. Mas é justamente nesse momento que demonstramos a nossa fé. Dessa forma, mesmo em meio a um mundo contaminado com o erro, a luz da verdade pode brilhar. E brilhando, ela pode estimular o que há de divino no ser humano. E finalmente ajudará a morrer para o erro e a renascer para a verdade. Esse processo é duro e dolorido, mas o homem tem em si a chama da força criativa do universo. E quando aliada à sinceridade, descortina o impossível, através da fé e da coragem. Traz à tona o milagre do renascimento. Isso é envolvente, isso é contagiante. A verdade é motivadora, é bela, é irresistível para aqueles que a compreendem. Quando o homem se veste de coragem e determinação e começa a lutar pela verdade, a realidade ao seu redor é impactada por suas decisões e contamina o ambiente com amor
e com luz. Imagine se eu e você lutarmos pela verdade com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa alma. O que pode acontecer? Vejamos algumas palavras do nosso mestre. Ele diz assim: porque o meu Pai é um Deus de amor e júbilo na prática da misericórdia. Não vos impregneis da ideia de que o serviço do reino deverá ser de facilidade monótona. A ascensão ao paraíso é a aventura suprema de todos os tempos, é a árdua realização da eternidade. O serviço do reino na terra apelará para a virilidade corajosa que vós e vossos colaboradores possam reunir. Muitos de vós sereis levados à morte por causa da vossa lealdade ao evangelho desse reino. Fácil é morrer na frente física da batalha, onde vossa coragem é fortalecida pela presença dos vossos camaradas de luta. Mas uma forma mais elevada e mais profunda de coragem e devoção humana é necessária ao sacrificardes a vida, calmamente e a sós, pelo amor de uma verdade guardada no relicário do coração mortal. Bom, essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês, e a minha oração é para que Deus nos abençoe com coragem e fé para fazer o que é sempre o mais correto. Obrigado a todos. Obrigada, Adriano. Parabéns, que beleza, adorei. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para o Adriano? Temos 3 minutos, antes de passar para a seguinte palestra. Miguel, pode falar. Estás com o microfone fechado. Enhorabuena al hermano por la presentación, me ha encantado, no hay más palabras ni comentarios, me ha encantado, muy bien, bravo, enhorabuena. Obrigada, Miguel. Bahati, pode falar. Thank you. I'm Hamrod talking to you back from Uganda. Electricity is not available currently. That is why my screen is turned off. Of course, I'm in darkness, but I'm trying hard to watch, to follow. I like the context that you said. The father does not abandon his children. That's great work. It is so trust. It is enthusiastic. It is mind-building. It has made me walk a mile. You see, amidst transgressions, I feel strong. Thank you, Brother Adriano Santos, for your lesson. Thank you, brother. Fico muito feliz, muito feliz. Muito obrigado. Vou traduzir para você uma pergunta que está no chat do Jeffrey Waters. Ele falou: Adriano, alguma coisa na sua experiência no crescimento da coragem e na fé? Sim, sim. É necessário coragem e fé para você se posicionar todo dia a respeito da verdade. A verdade nos mostra um caminho. A verdade nos mostra uma forma de caminhar. Se posicionar e pegar esse caminho não é fácil, porque o mundo, ele já nos mostra uma direção contrária. É mais fácil a gente seguir o que está sendo feito do que assumir uma postura diferente do que está sendo feito. Vejamos o que aconteceu com Jesus e com os apóstolos
por defenderem essa verdade. Muitos foram realmente levados à morte por sua fé. Como nós podemos hoje defender a nossa fé diante de, muitas vezes, governantes que são alheios e aversos a essa verdade? Muitas vezes há uma cultura que nos cerca e que imprime valores diferentes. Então, é necessário muita coragem e muita fé para você se manter fiel à verdade que a cada dia se descortina diante dos seus olhos quando você lê o livro de Urântia e os ensinos de Jesus. Muito obrigada, Adriano. Chegamos ao final do tempo disponível. Deus te abençoe por a sua sempre maravilhosa dedicação, sempre clara e luminoso entendimento. Adoro ouvir você. Deus te abençoe. Amém. Obrigado pela oportunidade.